Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus há de estar me expressando em minha fala, nesta noite de segunda-feira, aqui no meu canal do Facebook. Quero agradecer a todos os ouvintes, cooperadores, todos que têm me apoiado aqui neste canal. Que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Nesta noite de segunda-feira. Também eu quero ser grato à Majestade Eterna por graciosa e viva e santa oportunidade viável que a Majestade me concede estar me expressando em minha fala nesta noite de segunda-feira, aqui nesse canal, no canal do pastor Josué, onde eu faço as minhas lives. Que Deus abençoe todos que vai entrar, compartilhar, simplesmente com a live que eu vou estar fazendo hoje aqui no Facebook, neste momento. Eu quero falar oportunamente ao tema oportuno que foi me dado, aberto. Eu quero pregar hoje e falar um estudo muito interessante à nossa linguagem. Que esse estudo que eu vou trazer hoje, ele fala um pouquinho sobre o Apocalipse, O que é o Apocalipse? Tem um ponto de interrogação no final. O Apocalipse, nada além e nada mais, é o livro da divina revelação de João, aonde Deus, que o Espírito Santo de Deus visitou João, e colocou ele dentro de uma ilha conhecida como Ilha de Patmos, uma ilha aonde não tinha como fugir e não tinha como sair, cercada de água, e não tinha como você sair, ou você só sai morto daquela ilha, ou se Deus quiser também te tirar. E no livro do Apocalipse, nós sabemos que é um livro da divina revelação do futuro próximo, porque o livro do Apocalipse ele reparte algumas profecias. E essas profecias que reparte profecias que é do passado, do presente e do futuro. Coisas que foi dada a João, quando o Espírito Santo de Deus o arrebatou em espírito, que é conhecido como um arrebatamento em espírito que ele teve para a glória do Senhor. E Deus o levou ao terceiro céu. E ele viu coisas que ele próprio escreveu no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Priori, em minha palavra, dizer que o livro do Apocalipse são visões que já estão acontecendo algumas, outras vão ser para o futuro próximo, mais para frente, mas outras estão dando cumprimento a cada dia sobre a base da vinda do Filho do Homem, que é Jesus, que reina e que vai voltar e que vai vir buscar a sua igreja no grande arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer na hora certa do Senhor. Quem sabe a data e o momento certo é somente Deus que sabe o momento de acontecer o arrebatamento da igreja. Então o Apocalipse ele trata sobre esses assuntos, sobre a besta, o anticristo, o inferno, que o inferno é uma introdução do texto que é conhecido como Hades, trata também do trono de Deus, as almas que estão debaixo do trono de Deus, que é conhecido como seio de Abraão, onde as almas vão descansar, em Apocalipse, e trata também da segunda morte, trata também do lago de fogo como enxofre, trata também do anticristo, do falso profeta, e trata também, porventura, das tribulações, que simplesmente acontecerá. Então, simplesmente, o Apocalipse é um livro repleto de visões, de símbolos, e simbologia e visões, que foi dado para João, e João viu isso e relatou. Quando João é arrebatado em espírito, João viu uma praça, ele viu uma cidade, no caso, depois ele viu uma praça, depois ele viu a sala do trono, porque tem que ter a cidade que é a Nova Jerusalém. No caso, ela já está pronta. Quem não está pronto é a igreja. Quem não está pronto ainda é a igreja para a trombeta soar
né, nos ares, e nós ser transladados, né, e os mortos em Cristo primeiro encontrarão com o Senhor nas nuvens do céu, e nós que estamos vivos seremos transladados pelo seu poder. Então, o livro do Apocalipse é um conjunto de visões de um arrebatamento. João teve visões profundas, um arrebatamento, né, de espírito, onde o Espírito Santo, o Consolador vivo, o concedeu levá-lo ao céu, onde ele vê o trono de Deus, vê milhares e milhares de anjos ao redor do trono, louvando, salteando, engrandecendo, glorificando, bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Então, eu quero descer aqui um pouquinho na minha apostila, né? Falar um pouquinho sobre esta palavra do Apocalipse. Vamos lá. A palavra Apocalipse vem da palavra grega, que é apocalupse, vírgula, o qual significa desvelamento, vírgula, revelação, vírgula, remove ou tira a cobertura, ponto. O livro de Apocalipse às vezes é chamado de Apocalipse de João, porque Deus revelando o fim dos tempos aos apóstolos, o fim dos tempos ao apóstolo João. Bom, além disso, vírgula, a palavra grega para Apocalipse é a primeira palavra do texto grego do livro de Apocalipse. Ponto. A frase na literatura apocalíptica é usada para descrever o uso de símbolos, vírgula, imagens e números usados para retratar eventos futuros, ponto. Fora do livro de Apocalipse, vírgula. Exemplos de literatura apocalíptica na Bíblia são Daniel, capítulo 7, né, versículo 12, vírgula. Isaías, capítulo 24, né, capítulo 24, vírgula. Ezequiel, né, no caso, né, Ezequias, capítulo 37, né, o rei Ezequias, que no caso é Ezequiel capítulo 37, versículo 41, e Zacarias, capítulo 9 ao versículo 12, ponto. Tudo bem. Até aqui a gente leu, eu li para vocês, e vamos parar aqui e falar um pouquinho sobre esse livro glorioso e poderoso, que fala sobre essas divinas revelações. Então, o livro do Apocalipse, ele tem várias traduções. Ele é conhecido como o livro da revelação divina dado para o apóstolo João. Este livro foi passado, Deus passou para Jesus, Jesus passou para o anjo passou para João. E João, porventura escreveu, né, aquilo que ele viu. João viu tudo isso e relatou no livro do Apocalipse. Tudo que João viu foi coisas futuras que aconteceria no futuro próximo, né? E umas revelações no momentos que também aconteceu, mas coisas que são futuras, como a Nova Jerusalém, né? Apocalipse capítulo 21, que fala da Nova Jerusalém, ataviado noivo descendo do céu. Ali é para o futuro da igreja, né? O futuro da noiva de Cristo, como está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e o versículo 1, que cinco tinha azeite, que são as 5 prudentes, e 5 nestas, que é loucas, melhor dizendo, que tinha azeite. E aquelas que não têm azeite. As prudentes tinha e aquelas que não é prudente não tinha azeite nenhum, né, para que possa simplesmente guardar e entrar quando a trombeta soar, né, pela porta do noivo. Biblicamente falando, o Apocalipse tem vários significados, como eu trouxe aqui para vocês. O livro da divina revelação, o livro da revelação, razão, né? O livro, porventura, é conhecido como livro profético do futuro, da divina revelação futura, dos acontecimentos escatológicos, né? Porque toda vez que nós vamos falar de Bíblia, ou toda vez que nós vamos falar do Apocalipse, a gente fala sobre a escatologia bíblica. E o que é escatologia?
estudo sobre prenúncio da vinda do Filho do Homem. Os acontecimentos escatológicos que irão acontecer como no presente, como no passado, como no presente, como no futuro, né? Que vai ser mais na frente as coisas, porque cada ano que passa, as coisas vão piorando, os sinais vão aumentando. Sempre teve sinais da vinda de Jesus, nunca deixou de ter. Os sinais é cordialmente preciso ter para que possa simplesmente acompanhar o que Jesus disse lá no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, né, que nós podemos ter, porventura, uma base a respeito disso, que o próprio Jesus fala sobre isso, né, no Evangelho de Mateus, onde ele dá a narrativa, que é uma narrativa de uma história contada, que quando perguntam, os discípulos perguntam para Jesus, quando essas coisas vão acontecer? Que o título lá fala, o sermão profético o sermão profético, ponto. O princípio das dores, que é Mateus, que é conhecido como Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, que dá narrativa sobre as primeiras coisas que vão acontecer, que é terremoto, maremoto, destruição, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra, né, com nora contra sogra. Então, tudo isso acontecerá com o prenúncio da vinda de Jesus. E esse prenúncio da vinda de Jesus é um prenúncio muito poderoso, onde nós temos por conhecimento próprio, para que nós podemos ter um entendimento crucial da palavra do Senhor sobre o Apocalipse, que nós parte, né, de uma visão notória que Jesus alertou que essas coisas aconteceriam. É pessoas que zombam do nome de Jesus, é pessoas que criticam do nome de Jesus, é pessoas que faz zombaria do nome de Jesus, que criticam, que chama Jesus de vários nomes, que aquilo que Jesus não é, zombam, escarnece de Jesus, né? Então tudo isso é para que se cumpra a respeito das profecias, né? Falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, muitas coisas acontecerão e estão acontecendo, né, para que se cumpra a vinda do Filho do Homem, para que ele possa vir, né, para que ele possa se arrebatar a igreja no grande arrebatamento. Agora vamos entender um pouco a respeito sobre o livro de Daniel, capítulo 7 e o versículo 12. Daniel também é um livro profético, aonde dá uma narrativa de uma história que Daniel é conhecedor daquilo que Deus o entregou para ele. Que o Espírito de Deus visitasse Daniel. Daniel é um jovem, muito bonito de aparência, formoso na aparência, e um jovem culto na linguagem hebraica, né? E conhece muito bem e fala muito bem, falava muito bem esta linguagem. Então, um jovem estudado, letrado, conhecedor da palavra e das escrituras sagradas, onde o Espírito de Deus visitaste Daniel e daste para Daniel algumas visões, coisas que são do futuro que aconteceria com Israel e com Jerusalém. Coisas que ele, porventura, viu e às vezes ficou doente por causa do peso da visão que Daniel teve. Priore minha palavra a dizer aos amados irmãos que nós temos uma narrativa conhecida, melhor dizendo, como Daniel, porque Daniel, o significado, o nome de Daniel quer dizer Deus é juiz. Deus é juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Daniel, ele é o quarto profeta do Daniel, ele é o quarto profeta do Velho Testamento. Daniel está associado aos profetas maiores. São 4 profetas maiores que a Bíblia indica. Primeiro, Isaías, né, que é o profeta que é indicador, o maior profeta é Isaías, né, que é o profeta messiânico, né, aonde dá uma narrativa conhecida desse profeta que nós podemos entender que é o profeta Isaías, né? Depois do profeta Isaías vem Jeremias. Jeremias é o profeta segundo, né, da classe dos profetas maiores, e o terceiro profeta maior é chamado de Ezequias, né? Ezequias é o terceiro profeta maior. E o quarto profeta maior, Daniel.
Daniel é o quarto profeta maior na classe dos profetas. Eu já vi muita gente falar que Daniel é profeta menor. Daniel não é profeta menor, Daniel nunca foi profeta menor e Daniel nunca será profeta menor. Daniel é profeta maior na classe, ele é o quarto profeta maior da classe dos profetas que Deus estabeleceu maior entre as Escrituras, entre o Velho Testamento. Priori, minha fala dizer que nós estamos aqui estudando a respeito do livro do Apocalipse, né? A respeito de algumas coisas diferenciadas. Né? De algumas coisas diferenciadas a respeito. Está travando? De algumas coisas diferenciadas a respeito, né? Que nós temos a estudar a respeito de Daniel. Biblicamente falando, Daniel notoriamente teve base na sua história como profeta que ficou no reinado Nabucodonosor, né? Ele ficaste Nabucodonosor, que é o mesmo reinado de Babi de Babilônia, este reinado. Agora vamos estudar a respeito um pouquinho sobre Daniel, capítulo 7, o versículo 12, que dá a narrativa. Daniel, capítulo 7, versículo 12, que fala bem assim o título. A visão dos 4 animais simbólicos, né, a respeito, né, que Daniel teve. Esses animais que Daniel teve, eles é conhecedor de quê? Da onde vêm esses animais? Realmente Daniel viu isso, Daniel teve esta visão por conhecimento próprio, ou Daniel teve uma base por conhecimento notório sobre essas visões que Daniel teve da parte do Senhor. Claro que nós podemos estudar a respeito, né, esse texto bíblico com muita sabedoria e muito conhecimento, que fala a respeito dessas bases aonde dá o livro de Daniel. Antes que nós entramos nesse tema oportuno das visões dos 4 seres, né, a visão dos 4 animais simbólicos que Daniel teve, eu quero deixar para você aqui algo. Daniel é o quarto livro dos chamados profetas maiores. Ponto. O livro é resultado de um alto desconhecido, de alto desconhecido, ponto. A obra foi atribuída a Daniel, vírgula. Atribuída a Daniel, vírgula. O personagem central do livro, ponto. Os fatos, vírgula. As visões, vírgula. Os sonhos e os sonhos e os personagens são habilitados no século VI acerca, né, vírgula, hipótese do exílio babilônico, vírgula, tempo do rei Nabucodonosor, ponto. Então você pode ver que Daniel é um livro profético. Daniel tinha as visões em sonhos. É conhecido como visão seguida em sonho que Daniel teve. Visões seguidas em sonhos. Visões proféticas, visões ortodoxas proféticas que Deus dava a ele, que o Espírito Santo concedia, que o Espírito de Deus concedia a Daniel. Então Daniel tinha visões em sonhos proféticas, aonde Deus dava para ele essas visões e ele escrevia, né, para que venha deixar relatado as visões que Daniel teve no seu livro. Agora, vamos aqui na Bíblia Sagrada falar um pouquinho de Daniel capítulo 7 e o versículo 12, né, que dá base a respeito das visões, né, das visões que Daniel teve. O versículo é 12, que fala bem assim, Daniel capítulo 7 e o versículo 12. Vírgula, 4 aos outros animais, vírgula, foi tirado o domínio, vírgula, um ponto e uma vírgula. Todavia, vírgula, foi dada a prorrogação de vidas até certo espaço de tempo, ponto. Então você pode ver que até certo espaço de tempo foi dado. Então existe um tempo para cada profecia se cumprir.
Tem profecias que vai se cumprir no futuro, tem profecias que vai se cumprir agora. Então, existe um espaço de tempo para que essas profecias possam se encaixar e se cumprir. Em Daniel capítulo 7, versículo 12. Né? E esse espaço de tempo que Daniel está falando, ele está deixando bem claro que esse espaço de tempo é um espaço onde nós temos por conhecimento próprio sobre o juízo de Deus que desceria sobre o povo de Deus, que é o povo israelita, e o povo de Jerusalém, o povo de Israel, porque essa profecia é para o povo de lá, aonde Deus está dizendo para Daniel. Agora eu quero compartilhar para você a respeito de Daniel capítulo 7 e o versículo 4, para que você possa ter um entendimento melhor. Vamos lá. O versículo 4 fala assim: o primeiro era como leão e tinha asa de águia, um ponto e uma vírgula. Eu olhava até que foram arrancados as asas, vírgula, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, um ponto e uma vírgula. E foi dado um coração de homem, ponto. Quer dizer, foi dado para ele um coração de homem. Agora, vamos entender esta profecia de Daniel, né, que é Daniel capítulo 7, versículo 4. Vamos lá. Olha só, presta atenção qual é o significado do que eu li para você e daquilo que eu disse para você. Leão com duas asas em Daniel capítulo 7 e o versículo 4. Vamos lá. O leão é considerado o rei dos animais. Isso é óbvio que ele é o rei da floresta e o rei dos animais. É o leão, dominador, forte e conquistador. Vamos lá. É a águia, vírgula, águia, vírgula, a rainha das aves. O leão é o rei dos animais e a águia é a rainha das aves. Por quê? Porque a águia é o único animal que nós temos o conhecimento que tem uma visão extraordinária, porque ela vê sua presa lá de cima para baixo. Uma visão profunda que ela tem. Tudo bem, até aí vamos. Né? A rainha das aves, ponto. Estes animais estes animal é um leão que tem asa. Quer dizer, é um leão que tem asa de águia, vírgula, representando rápides de conquista. Quer dizer, representa rápides de conquista, ponto. Mas, vírgula, diz a profecia, vírgula, que as suas asas seriam arrancadas, vírgula. Ou seja, vírgula, seu poder será retirado, ponto. Então, seu poder será retirado, né? Aí nós podemos entender aqui. Daniel reconheceu ali que Deus é o que levanta e derruba impérios, ponto. Ele permite que alguns continuem por determinado tempo. Então, isso aqui que eu li anteriormente para você, acima, é impérios que serão levantados e Deus permite impérios se levantar, né? Determinado por tempo, quer dizer, por tempo determinado. E faz com que outros desapareçam, ponto. A autoridade dos reinos é concedida ao retirada, quer dizer, concedida, retirada no céu, ponto. A sucessão dos reinos nos ensina que o leão alado era Babilônia. Quer dizer, o leão alado, o leão com asa, é Babilônia. Babilônia, vírgula. E ainda tem mais. Personifica, né? Personifica por Nabucodonosor, ponto. Quer dizer, por significado próprio, você pode colocar também como como Nabucodonosor. Então, o reinado significa Babilônia, né? O significado pode botar por Nabucodonosor, porque o mesmo rei Nabucodonosor
é o mesmo rei de Babi de Babilônia. E o mesmo rei de Babi de Babilônia é o mesmo rei Nabucodonosor. Então, esses reinados se levantarão. Então, é Deus que permite, por momentos circulares e por momentos próprios, esses reinados se levantar. Para quê? Para que possa, porventura, se cumprir o propósito de Deus, para que se cumpra o propósito de Deus na sua visão que Deus deu para Daniel. Agora vamos lá. Quem são os 4 animais de Daniel, capítulo 7? Tem um ponto de interrogação. O primeiro é um leão, com asa de águia, um ponto e uma vírgula. O segundo era um urso, com 3 costelas entre os seus dentes, um ponto e uma vírgula. O terceiro era um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas de ave, um ponto e uma vírgula. Ou, 4 animais, 4 animal, vírgula, terrível, e espantoso e muito forte, tem uma vírgula, tinha grandes dentes de ferro e 10 chifres, ponto. Né? Aí descemos para que nós podemos entender. O primeiro deles era semelhante a um leão, um ponto e uma vírgula. O segundo, vírgula, semelhante a um boi, um ponto e uma vírgula. O terceiro tinha rosto de homem, um ponto e uma vírgula. E o quarto era como uma águia e voava. Pegava voo, no caso. Então, nós podemos entender que entre esse texto, entre esses capítulos de Daniel, então nós podemos entender que nesses textos que nós estamos lendo sobre Daniel, e a respeito sobre aquilo que Daniel fala a respeito desses animais, que são animais simbólicos, por traduções e por ventura. Agora vamos. O que são os 10 chifres? Olha só, né? Os 10 chifres que viste são 10 reis. Entenda, os 10 chifres que viste são 10 reis que se levantarão, vírgula, os quais ainda não receberam reino, vírgula, mas recebe autoridade como reis, vírgula, com a besta durante 1 hora, ponto, tem estas um só pensamento e oferecer à besta o poder e a autoridade que possui, ponto. Então, você pode ver, né, que aqui fala sobre o chifre, né, dos 10, que são reinos que vão se levantar ainda, mas recebeu autoridade como reis, que tem autoridade, mas ainda não se levantou. Vão se levantar. Aí descemos. O que são os 10 chifres de Daniel? Os 10 chifres desse animal são 10 reis, como eu disse, que vão aparecer desse império. Ponto. É um império. Então, vírgula, vai entrar em cena um outro rei, vírgula, ainda mais cruel que os outros 10. Ponto. Ele vai destruir 3 dos 10 reis. Então, você pode ver que vai ter uma briga. Então, você pode dizer que vai ter uma briga entre reis. E aquele que vai se levantar mais cruel vai destruir os 10. Então, ele vai se levantar para destruir. Né? Quais são as 3 profecias de Daniel? Então, aquilo que eu disse para você a respeito daquilo que nós podemos aprender de Daniel, nós falamos a respeito daquilo que Daniel falou e escreveu no seu livro. Então, esses que vão se levantar são cruéis, né? Vão aparecer, né, desse império, então vai entre cena outro rei, e ainda mais cruel que outros 10. Quer dizer, vai aparecer um rei que é mais cruel do que os 10 reis, né? Os 10 reis, e ele vai destruir 3 dos 10 reis. Então, ele vai destruir, né, 10 reis dos 3. É 10 reinados, então ele vai derrubar 3 reinados. Então, nós temos que entender que não é simplesmente porque vai aparecer um bicho, né, pegando fogo de cabeça. Isso aí são autoridades
chifre, autoridade. Autoridade. Entendeu? Né? Autoridade. Né? São autoridades que vão se levantar, reinados, poderes acritivos, né? De governos, autoridades para que possa governar e para que possa dominar. Não é respeito, né, que vai se levantar um dragão do mar e que vai destruir a terra. Não tem nada a ver isso. Porque as visões são símbolos, né, e simbologias. Né? Símbolos, imagem, figuras. Né? É só uma comparação. Não quer dizer que vai se levantar esses animais, né, da água e vai vir cuspir no fogo. Não, não é literal, é simbólico. Então, entenda o livro de Daniel, porque o livro de Daniel também é um livro profético. É um livro também de profecias futuras que dá ênfase ao texto de Daniel a respeito dessas funções que Daniel teve. Amém? Então, nós podemos entender aí o livro de Daniel para que nós podemos entender secularmente o que Daniel falou a respeito dessas visões. Né? Então, eu tenho algo aqui para passar para você, né, que fala a respeito também de Daniel, né, para que nós podemos ter a compreensão daquilo que nós acabamos de ler, da visão de Daniel. Vamos lá. Leão com duas asas. Daniel, capítulo 7, versículo 4. O leão é considerado o rei dos animais. E a águia é a rainha das aves, como eu li. Bom, este animal é um leão que tem asa de águia, vírgula. Representa rapidez de conquista, ponto. Mas, vírgula, diz a profecia que suas asas serão arrancadas, vírgula. Ou seja, seu poder será retirado. Ponto. Então, você entende que o poder dele vai ser retirado. Por que vai ser retirado? Porque cairá por terra e não terá autoridade. Né? Vai ser retirado. Né? Então, vai ser retirado. E sendo retirado, ele não terá poder. Porque se o poder vai ser retirado dele, como é que ele pode governar? Então, nós temos que entender. Então, se o poder dele é retirado, ele não terá reinado, vai ser retirado. É aquilo que eu li para vocês e dei explicação. O reinado é Deus que estabiliza. Tem uns que Deus deixa para a autoridade, para que possa se cumprir um propósito de Deus na terra, e tem outros que Deus não permite, já destrui, né? Já destrói e derruba. Então, será tirado o seu poder, quer dizer, o seu governo, a sua autoridade sobre o reinado. Então, será tirada e arrancada. Aí nós podemos descer um pouco aqui, né, que fala um pouquinho sobre isso. Né? Vamos aí. Vamos nas profecias. O profeta ficou espantado diante do que viu, e pediu explicação. E foi dito que os 4 grandes animais simbolizava 4 reinados. Quer dizer, simbolizava 4 reinados poderosos que se levantaram sucessivamente. Daniel, capítulo 7, versículo 17, vírgula. Sendo eles, respectivamente, 2 pontos, Babilônia, vírgula, e Medo, traço Persa, vírgula, Grécia e Roma. Né? E Roma. Ponto. Agora vamos lá em Daniel, capítulo 7, e o versículo 17. Diz assim: estes grandes animais, vírgula, que são 4, vírgula, são 4 reis. 4 reis. E que se levantarão na terra, ponto. Eles vão se levantar. Então, 4 reis, né? Eles representam 2 pontos. Babilônia, vírgula, né? Que no
caso, Pérsia, vírgula, Grécia é Roma, vírgula. Quarto reinado que se levantaria, né, para que possa reinar. Quarto reinado, quarto rei. Cada nome assim, rei da Grécia, rei de Roma, rei da Pérsia e rei de Babilônia. Quatro reis que se levantaria. Então, Daniel já estava vendo uma visão lá na frente daquilo que estava acontecendo no momento. Porque Babilônia se levantou no período, né, de Daniel. Porque Nabucodonosor e Babi de Babilônia é o mesmo reinado. Né? Só muda que um é Babilônia e o outro é Nabucodonosor. Mas o rei que governa é a mesma coisa. Então, podemos entender a respeito, né, deste reinado. E para que nós podemos dar ênfase ao texto também, então, dentro desta palavra que eu estou pregando, né, para que nós podemos ter autoridade, e como eu disse para você, a respeito dessas visões que ele teve. Então, nós podemos entender. Né? Agora, vamos partir do urso. Né? O urso com 3 costelas na boca, Daniel capítulo 7, versículo 5. O que quer dizer urso com a costela na boca? Vamos entender. Representa o segundo império mundial, vírgula, o império Medo-Persa, que é o império que eu li anterior, né? Medo-Persa, ponto, o império de Persa, né? Que se levantaria, né? Para que possa ter simplesmente dentro das escrituras sagradas a respeito de Daniel, né? E agora vamos em Daniel, capítulo 7, e o versículo 5, o que espera nós ali naquele versículo? Vamos ler, em nome de Jesus, para que nós possamos tirar as nossas conclusões, né? Versículo 5, né? E continuei olhando, vírgula, e eis que aqui o segundo animal, vírgula, semelhante a um urso, vírgula, qual se levantou de um lado, vírgula, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, um ponto e uma vírgula, e foi dito assim, 2 pontos, levanta-te, vírgula, e devora muita carne, ponto. Quer dizer, então você pode ver que ele se levanta e devora muita carne. O devorar muita carne aí é a respeito de quê? A respeito daquilo, né, para destruir. Devore, destrói, né, acabe, né, a respeito. Então, nós podemos entender a respeito desta visão que Daniel teve, né, simplesmente com este urso, né, que fala a respeito dessa destruição que ele queria trazer dentro daquilo que não poderia ser trazido. Agora, o urso com 3 costelas na boca, né? O que a teologia não virá e nem ouvirá, né? Agora, segundo animal semelhante a um urso, qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, levanta, devora muita carne. Duplo significado desta profecia, né? Aí nós podemos entender aqui a respeito que fala, né? O segundo animal semelhante a um urso, 2 pontos. O urso da visão de Daniel representa imperador das guerras entre os seres humanos, vírgula. Foi escolhido nesta passagem como simbologia, né? Simbologia, uma simbologia, vírgula, linguística, profética, vírgula, e representado aos períodos negros das guerras do AT,
P. Ponto. Apontando principalmente, vírgula, para as 3 maiores guerras mundiais em seu desfacho, né, ao seu desfecho espiritual, 2 pontos. Sendo a terceira, a última grande guerra mundial, vírgula, mundial, vírgula, o selamento total desta profecia, vírgula, é de maior abastança e destruição sobre o incrível, sobre o crivo do Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7, ênfase no versículo 8, ponto, para que nós podemos entender. Então, vamos descer aqui, para que nós vamos lá, agora vamos lá no Evangelho do Apóstolo Mateus, para que nós podemos entender secularmente essa profecia. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, e o versículo 7, né? ênfase no versículo 8. Né? Então, vamos lá? Em nome de Jesus, para que nós podemos aprender. Né? Versículo 7. Diz assim: porquanto se levantarão nação contra nação, vírgula, e reino contra reino, vírgula, e haverá fomes e pestes, vírgula, e terremotos, vírgula, em vários lugares. Um ponto. Versículo 8 para você. Mas todas estas coisas são princípio das dores. Olha aí. Olha a profecia do urso tendo cumprimento aqui. Do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 7, ênfase no versículo 8. Está aqui o cumprimento da profecia. Isso é guerras, fome, miséria, decadência, né? Perseguição de nações contra nação. É uma nação querer ser maior do que a outra. É uma nação querer destruir a outra. A ganância. Comer, devorar é ganância. É destruição, né? É governos. Um quer ser maior do que o outro, um quer governar mais do que o outro. Né? Então é ganância. E isso está se cumprindo aos nossos dias, para que nós podemos entender. Aí descemos aqui. Profeticamente falando, vírgula, esse animal semelhante ao urso, vírgula, possui 3 características, né? Idênticas de 2 seres humanos com intensa a violência, 2 pontos, A, ponto, é um animal extremamente selvagem. E seguiremos um ponto uma vez que lembra os filhos do maligno, vírgula, né? E ligeiros para derramar sangue. E ligeiros para derramar sangue, um ponto. Quer dizer, filho de quem? Do maligno. É filho do maligno. E filho do maligno é quem? Satanás. Filhos de Satanás, filhos do maligno. Ligeiros para derramar sangue. B, ponto. E semelhante ao ímpio, 2 pontos, vive em tempos quietos, né? Tempos quietos e outros de brigas, quietos, vírgula. Quando inverna no inverno, um ponto e uma vírgula, de destruição, a morte. Quando desparta, vírgula, para santificação, ou quer dizer, satisfazer seu aperfeite devorador, um ponto e uma vírgula, conforme
conforme profetizou o profeta Isaías. 2 pontos. Mas o ímpio não tem paz, vírgula, diz o Senhor. Né? Diz o Senhor. Mas o ímpio não tem paz, diz o Senhor. Isaías capítulo 48, versículo 22, ponto. Então, vamos lá? Em Isaías capítulo 48, livro do profeta Isaías, capítulo 48. Isaías capítulo 48 e o versículo 22. Isaías capítulo 48, versículo 22. Fala assim, tá aqui, ó. Mas o ímpio não tem paz, vírgula, diz o Senhor. Pronto, tá aí. O ímpio não tem paz. Por quê? Porque o ímpio vive sem guerra. Só em conflito, guerra, é matança, é sangue derramado, né? É matando gente, então não tem paz. E o qual se levantou de um lado. Esta outra parte da profecia aponta para as coordenadas de três terceira guerra mundial, em que relação a Israel seja do norte de Israel, vírgula, que o urso se levantará para a sua carnificina mundial, ponto. Então, por Deus, a história, né? A história testifica que, vírgula, a Primeira Guerra Mundial, vírgula, iniciou ao leste de Israel, vírgula, quando que a Segunda Guerra, vírgula, simultaneamente foi iniciada a leste pela Alemanha e Itália, vírgula, e a oeste de Israel pelo Japão, ponto. Entretanto, vírgula, as escrituras priva a maior de todas as guerras mundial, vírgula, iniciada do norte de Israel, 2 pontos. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, vírgula, dizendo 2 pontos. Quem é o que vê? Um ponto de interrogação. Eu disse, 2 pontos, vejo uma panela a ferro, uma panela e ferro, cujo face está para a banda do norte, ponto. E disse-me o Senhor, 2 pontos, do norte se descobertaria o mar sobre todos os moradores da terra. Jeremias, capítulo 1, versículo 13, ênfase no versículo 14, ponto. Olha aí que maravilha, né? Vamos lá em Jeremias, para que nós podemos aprender um pouquinho. Jeremias, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14. Cumprimento das profecias do que vai acontecer do futuro próximo. O significado do nome de Jeremias quer dizer, o nome de Jeremias significa aquele a que Jeová nomeou, ou ele foi nomeado profeta antes mesmo do seu nascimento. Bem? Está aí o significado. Jeremias, capítulo 1, versículo 13. Fala assim, e veio a minha palavra do Senhor, vírgula, segunda vez, vírgula, dizendo, o que e que vê-se. Um ponto de interrogação. E eu disse, 2 pontos, vejo uma panela a ferrar, vírgula, cujo a face está para a banda do norte, ponto. E disse-me, ó Senhor, 2 pontos, do norte
descobera o mar sobre todos os habitantes da terra, ponto. A vocação da primeira visão de Jeremias. Quer dizer, a primeira visão de Jeremias, né, que ele vê, né, e passa para o povo, né, sobre esta visão, notoriamente, que ele mesmo tem. Né? Agora vamos descendo. E essa visão que ele vê, porque o mal é imenso. Então, ele vê sobre guerras, né, como leste de Israel, norte de Israel. Ele vê as guerras que vão ainda acontecer, porque a vingança do Senhor vai vir no futuro. Então, são guerras que ainda iam acontecer, como hoje está acontecendo. Como hoje está se cumprindo algumas profecias que ele mesmo falou. Né? Que ele mesmo falou. Né? Eu li o 13, né? Agora eu vou ler o 14. E disse-me o Senhor, do norte se descobre o mar sobre todos os habitantes da terra, ponto. O 15, porque eis que eu convosco todas as famílias dos reinos do norte, vírgula, diz o Senhor, um ponto e uma vírgula, e virão a cada um, porém, o seu trono, e entrará das portas de Jerusalém, vírgula, e contra todos os seus muros em redor, vírgula, e contra todas as cidades de Judá. E versículo 16, eu pronunciarei contra eles olha só, eu pronunciarei contra eles os meus juízos, o meu juízo, vírgula, por causa de toda a sua malicência, vírgula. Depois me deixarei a mim, vírgula, e queimará incenso a deuses estranhos, vírgula, e se encurvará diante das obras das tuas mãos, um ponto. Versículo 17. E tu, vírgula, depois, vírgula, cinza dos teus lombos, vírgula, e levantarás, vírgula, e disse, tudo quanto eu te mandarei, um ponto e uma vírgula, e não desanimas diante deles, vírgula, porque eu farei com que não temes na sua presença, ponto. Versículo 18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, vírgula, e por coluna de ferro, vírgula, e por muros de bronze, vírgula, contra todas as terras, vírgula, e contra os reis de Judá, vírgula, contra os seus principais, e contra os seus sacerdotes, vírgula, e contra o povo da terra, ponto. Versículo 19. E pelejarão contra ti, vírgula, mas não prevalecerão contra ti, um ponto e uma vírgula, porque eu sou contigo, vírgula, diz o Senhor, vírgula, para te livrar, ponto. Está aí a profecia e o cumprimento dela sobre o que Jeremias quis dizer. Descemos aqui para que nós podemos entender. Tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, vamos entender. As costelas, em profecias, vírgula, apresenta a vidas humanas, um ponto e uma vírgula. Eva foi formada da costela de Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 22. E, por sua vez, vírgula, ela é a mulher de todas as nações da terra, ponto. Quer dizer, Eva representa todas as mulheres da nação. Né? Vamos lá. E chamou Adão o nome da sua mulher, vírgula, Eva, um ponto e uma vírgula, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ponto. Gênesis capítulo 3, versículo 20. As 3 costelas na boca do urso, 2 pontos. Antes que nós entremos nesse detalhe, vamos lá para Gênesis capítulo 22, né? O capítulo 22, ou Gênesis capítulo 2 e o versículo 22, no caso, né? Gênesis, o princípio da Bíblia, capítulo 2 e o versículo 22. Capítulo 2, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor.
é da costela que o Senhor deu. Vamos ler. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, ponto e vírgula, e trouxe a Adão. Está aí. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 22. Da costela formaste Eva. Aí, se quiser continuar, descendo o 23, você pode ler. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ponto e vírgula. Esta será chamado varoa, vírgula. E porquanto do varão foi tomado, ponto. Tá aí. Né? Então, você pode tirar suas conclusões a respeito. Então, fala da costela porque Eva representa todas as mulheres e mulheres viventes da terra. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o versículo 20. Vamos lá ler. O versículo é 20, que fala bem assim, o 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mulher, porquanto ela era a mãe, perdão, vou ler de novo, o 20. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, portanto, ela era a mãe de todos os viventes, ponto. De todos os viventes. Mãe representa de todos os viventes. De todos os viventes. Vivente é ser humano, viu? Viventes. Agora vamos lá. As 3 costelas na boca do urso, 2 pontos. Eita, glória. Né? Aí vamos lá. Né? Aí representa o conjunto de profecias das vidas humanas devoradas em 3 conflitos mundiais, em hipóteses diferentes. Ponto. A primeira costela devorada pelo urso, vírgula, cumpriu-se na Primeira Guerra Mundial, em 1914, e em 1918. Uma foi em 1914 e outra foi em 1918. Ponto. Parte B. A segunda costela devorada pelo urso, vírgula, cumpriu-se na Segunda Guerra Mundial, em 1939, e em 1945, ponto. Tá, glória. Agora vamos descendo. Parte C. Ponto A. Terceira costela a ser devorada pelo urso, vírgula, cumpriu-se a nenhum futuro breve, vírgula, com o despacho da terceira guerra, da terceira grande guerra mundial, vírgula, a qual, vírgula, que será tomada esta segunda parte da profecia de Daniel. 2 pontos. Ó, urso com 3 costelas na boca, ponto. Então podemos entender aí, né? Então você pode ver, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi dada, né? Que as 3 costelas significa 3 guerras. Primeira Guerra Mundial em 1914, né? A 1918, né? A segunda, 1939 a 1945. E a terceira vai ser no futuro, quer dizer, terceira guerra, né? Grande guerra mundial, qual será totalmente essa segunda parte da profecia de Daniel. 2 pontos. Com o urso como 3 costelas na boca. Quer dizer, essa guerra ainda está vindo. É a terceira guerra que vai
está vindo. E esta guerra vai ser depois do arrebatamento. É a terceira guerra do futuro. Não é para agora. Não é para agora, é para o futuro, lá na frente. Né? Duas já se cumpriu, falta a terceira se cumprir. Amém? Então, para você entender aí quais são, o que é e o que são a respeito de Daniel, capítulo 7, para nós entender a sua visão e aquilo que Daniel falou. Amém? Então, vamos para que nós podemos entender a respeito do que Daniel falou sobre isso. Aí vamos descer aqui. Daniel tem visões proféticas e acontecimentos que logo viria até o que ocorreu nos últimos dias. Ponto. Esses acontecimentos incluem conquistas de reino de terra, vírgula, a vinda do Messias, vírgula, o sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias e a ressurreição dos mortos, ponto. Então, você pode ver que é um livro profético, né? Como eu tenho ensinado vocês aí, né? Que é um livro profético sobre Daniel, que nós acabamos de ler, né? E também eu quero deixar você o livro do Apocalipse, de forma, né? De forma direta, viu? Apocalipse significa revelação, viu? Qual foi dado por Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Bom, conseguidamente, viu? Esse retorno acabou se tornando sinônimo de fim do mundo, ponto. Então, está aí para você o significado daquilo que é profecia do livro de Daniel, né? Para que você possa ter a conclusão e aquilo que eu falei para você a respeito do urso, né? Da ave, né? De asa e do leão, né? Para que nós podemos ter o conhecimento pleno. Amém? Então, eu deixo para a sua vida. Vamos descer aqui. Agora vamos lá em Isaías, né? Profeta Isaías. Se você está gostando, compartilha aí, amém? Se está gostando da live, tirei suas dúvidas, compartilhe, amém? Que é bom você compartilhar, porque faz o canal crescer. Amém? Se está gostando, fique à vontade. Amém? Isaías, capítulo 24. Capítulo 24. E o versículo 21. Fala bem assim. E será que, vírgula, naqueles dias, vírgula, o Senhor visitará os exércitos do alto, da altura e os reis da terra sobre a terra, ponto. No versículo 22, e serão amontoados como presos em uma mosmora, uma momorra, umas mais mormorras, vírgula, e serão encerrados em um cacérios, no caso, um cárcere, vírgula, e serão visitados e depois de muitos dias, ponto. Vamos lá, né? Versículo 23. E a lua se envergonhará. Olha aí. A lua vai se envergonhar, vírgula. E o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião. Em Jerusalém, um ponto e uma vírgula, né? Vírgula. Então, perante os teus anciões haverá glória, ponto. Isaías capítulo 24 e o versículo 13, e o versículo 21, ênfase no versículo 23. Né? Estou aqui falando do prenúncio da vinda de Jesus. Os acontecimentos escatológicos que Isaías profetiza a respeito desta palavra. Né? O cumprimento dos acontecimentos que vão acontecer, né, perto para Jesus vir. Tem que acontecer essas coisas, senão não tem como Jesus voltar
se não acontecesse, né? Então tem que acontecer esses cumprimentos. Ele vai descer em Jerusalém, no Monte Sião, né? E vai simplesmente, né, em glória, né? Então esses cumprimentos de profecias do livro de Isaías, como cumprimento notório, tem que se cumprir para que nós podemos ter a visão da palavra do Senhor. Agora vamos descer lá para Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 e o versículo 41. Antes que nós vamos para Ezequiel, vamos para Zacarias primeiro, depois nós voltamos lá, né? Zacarias capítulo 9 e o versículo, por caridade divina, 12. Zacarias capítulo 9 e o versículo 12. Diz assim: voltei à fortaleza, vírgula, e preço de esperança, um ponto e uma vírgula. Também hoje vos anúncio que vós recompensará em dobro, ponto. Então, aqui fala a respeito da recompensa de Deus para o povo israelita, o cântico de diversos povos. Então, cântico de diversos povos vão cantar a respeito, né, desta palavra. E Deus recompensará este povo, né? Vai recompensar este povo e o povo será recompensado e abençoado através do Senhor, né? Em Zacarias capítulo 9, versículo 12. Né? Aqui temos a base, né, desse texto notoriamente falando. Então, eu quero deixar para a sua vida, né? Agora vamos lá vamos lá no último agora, né? Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 37. Não, a gente não vai ler o 41 porque não tem, né? Não tem o capítulo, tem o capítulo 37, mas o versículo 41 não tem, né? Só tem simplesmente até o 28, né? Então vamos ler o versículo 28, né? Que fala: e as nações saberão que eu sou o Senhor, e santificou a Israel viva, quando estiver o meu santuário no meio deles, vírgula, para sempre, ponto. Então, quando o santuário do Senhor estiver no meio do povo, o povo simplesmente, né, de Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Então, Deus vai estar no meio do seu povo, através do santuário, que é a sua presença no meio do povo de Israel, né? A respeito desta palavra, numa introdução, né, que Deus virá sobre o povo, né, sobre aquilo que ia simplesmente para se cumprir para a glória do Senhor. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida esta palavra e vamos descendo aqui um pouco abaixo. Porque a literatura apocalíptica foi escrita com tanto simbolismo e tenta as imagens, um ponto de interrogação. Os livros
apocalípticos foram escritos com era mais produtos diversas a imagens como imagens imagens de simbolismo e do que entrega a mensagem com uma linguagem comum. Ponto. Além disso, vírgula, o simbolismo criava um elemento de ministérios sobre detalhados de tempo e lugar. Ponto. O propósito de tal simbolismo, vírgula, no intento, vírgula, não era para causar confusão, vírgula, mas para instruir e encorajar os seguidores de Deus em tempos difíceis. Ponto. Vamos aí. Além do significado bíblico específico, vírgula, o temor, Apocalipse é usado frequentemente para se referir ao fim dos tempos, em geral, vírgula, ou aos últimos eventos do fim dos tempos, especificamente, ponto, os eventos do fim dos tempos, especificamente, ponto, os eventos do fim dos tempos, vírgula, tal como a segunda vinda de Cristo e a batalha do Armagedon, vírgula, são também chamados de Apocalipse, ponto. O Apocalipse vai ser a revelação suprema de Deus, vírgula, sua ira, vírgula, sua justiça e então seu amor, ponto. Jesus Cristo é o Apocalipse supremo de Deus, vírgula, já que ele revelou Deus para nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, um ponto e uma vírgula, e Hebreus, capítulo 1, ao versículo 2. Vamos lá no Evangelho de João, né? Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, Evangelho, viu? Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, versículo 9. 14 e o versículo 9. Diz assim: e disse Jesus, dois pontos, estou há tanto tempo convosco, vírgula, e não me entendes? Conhecendo, vírgula, Filipe, um ponto de interrogação, que me vê, a mim, vê o Pai, um ponto e uma vírgula. E como diz, tu, dois pontos, mostrar-nos o Pai, uma vírgula. Olha aí. Jesus mesmo fala, mostrai o Pai, estou tanto tempo com vocês quem? Os discípulos. Estou tanto tempo com vocês, que são os apóstolos, perdão, discípulo não, apóstolo, porque apóstolo faz discípulo, né? Então, no caso, é apóstolo de Jesus, os apóstolos de Jesus. Estava tanto tempo, né, com o Senhor, que o próprio Jesus disse para Filipe, como assim, né? E disse Jesus, dois pontos, estou há tanto tempo convosco, vírgula, e não tendes conhecido, vírgula, Filipe, um ponto de interrogação, que me vê, a mim vê o Pai, um ponto e uma vírgula, e como diz, tu, dois pontos, mostrai-nos o Pai, um ponto de interrogação. Como mostrar? Porque quem vê a mim, que sou Jesus, Jesus dizendo, vê o Pai. Então, Jesus, na sua essência, revelou Deus. Jesus revelou o Pai para nós. Ele mostrou, através de Jesus, ele revelou a vontade salvífica, que é a vontade do Pai a nós. A nós. Então, através de Jesus, a gente vê o Pai. Por quê? Porque João capítulo 14 fala o quê? Eu sou o caminho,
eu sou a verdade e sou o quê? A vida. Ninguém vê ao Pai se não for por quem? Por mim. Então, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus falou, eu sou a vida. Então, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Isso é Jesus que disse. Eu que olho para você o versículo 9. Agora vamos no versículo 10. E não crê tu que eu que estou no Pai? Olha aí. Não crê tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Um ponto de interrogação. As palavras que eu vos digo, vírgula, não as digo de mim mesmo, vírgula, mas o Pai, vírgula, que está em mim, vírgula, e o que faz as obras, ponto. Então, o Pai. Versículo 11. Crê de mim que estou no Pai, vírgula, e o Pai, vírgula, em mim, num ponto e uma vírgula. Crê de mim, vírgula, ao menos, quer dizer, crede a menos, vírgula, por causa das mesmas obras, ponto. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, ponto. Está aí. Está aí. Jesus falando. Isso aqui é Jesus dizendo. Aí no versículo 6, fala bem assim, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus, dois pontos, eu sou o caminho, vírgula, e a verdade, vírgula, e a vida, ponto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está se nomeando ser a verdade, quer dizer, ser o caminho, a verdade e a vida. Ele está se nomeando ser o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a vida. Então, através de Jesus, Deus se revelou no Filho e o Filho revelou Deus a nós. E revelou para os apóstolos da igreja primitiva, para que nós podemos ter o conhecimento quem é Deus através de Jesus que se fez carne, como está relatado lá em João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1. E o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e era Deus. E se fez carne e habitou em nosso meio. Então, Jesus se revelou, e ele fala, tu pergunta, vê o Pai, e vê a mim? Eu estou no Pai, se vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. É as palavras de Jesus. Não é só de qualquer um, de qualquer pessoa, é as palavras de Jesus. Estou tanto tempo com vocês e vocês não acreditam? Então, Deus se revelou no Filho e o Filho revelou a vontade do Pai a nós. Porque o Filho, ele é o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém chega no Pai se não for por Jesus. Então, para a alma ser salva, não tem outro caminho para ser salva. Não existe outra forma, outro sacrifício, outra forma de uma alma ser salva. Não tem. É somente Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então não tem sacrifício maior do que Jesus fez por nós na cruz. O sacrifício foi pago. E tivesse outra maneira da alma ser salva e redimida, Jesus não teria se sacrificado e se doado e se dado na cruz do Calvário. Aí, voltando aqui no livro do Apocalipse. Então, a vinda de Jesus é como eu disse para vocês na igreja, quando eu preguei. Primeiro vai ser assim. Primeiro vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai ser quando a trombeta soar. Porque a trombeta não toca, a trombeta soa. Ela vai soar e vai acontecer o arrebatamento. Quem estiver um nome no livro da vida, quem tiver a vida correta, certa com Deus, vai ser arrebatado. Primeiro os mortos, no caso. Os mortos vão ressuscitar e vão ter um corpo incorruptível,
e vão se encontrar com o Senhor no céu, nas nuvens do céu. E nós que estamos vivos, vamos ser transladados, transformados num corpo glorificado, né? Como eu já preguei lá na igreja. E vamos encontrar com o Senhor. Só que o ímpio, que não quer Deus, não crê em Jesus, zomba das coisas do Senhor, eles não ouvirá o soar da trombeta. Para eles vai ser como um barulho de trovão, como um barulho forte no céu, que eles vão escutar. Então, essa vai ser, primeiro vai ser o quê? O arrebatamento. Depois do arrebatamento vem a grande tribulação. E a grande tribulação, né, ela é colocada para extinguir o pecado dos judeus, né? Os judeus, né, para Jesus tratar, que na grande tribulação o povo que ficar vai ser pago pelo seu próprio sangue, a sua salvação, porque a morte vai ser presa, e o homem vai procurar a morte não vai estar, né, porventura, livre para matar ninguém, vai estar presa, né? Então, biblicamente falando, vai ser preso à morte, como eu já preguei na igreja para vocês, e a respeito disso, né, vai vir a grande tribulação como nunca houve e nunca haverá na terra como a tribulação que haverá naquele grande dia. E virá o anticristo, né, com a paz, né, com a falsa paz, né, com a paz mentirosa, ele virá como um homem de poder, um homem do governo, né, para dominar, né, para conquistar, né, e para dar solução para o problema da humanidade. Então ele virá como um homem com soluções, né? Então simplesmente ele vai vir depois que a igreja for arrebatada, né, e vai morar com Cristo nos ares do céu. Então, biblicamente falando, né, a tribulação é para aqueles que ficaram, que não obedeceram, que não quer nada, viver uma vida relapsa, uma vida de pecado, uma vida toda errada, uma vida de desobediência a Deus. Então, biblicamente falando, vem a segunda vinda, né, que vai ser um processo muito grande, e na segunda vinda ele aparece no céu, né? Ele vai aparecer no céu na segunda vinda, na primeira arrebatamento, na segunda, né? E vai ter 3 anos e meio de paz, depois vai ter a grande tribulação que vai se revelar, né? E todos que for contra o anticristo vai ser caçado para ser mortos, né, em praça pública, né? Então vai ser uma grande tribulação, né? E aí, com isso propriamente, vai vir, né, essa tribulação para aqueles que ficarem e não querem o Senhor, né? Então, biblicamente falando, vai se cumprir. Então, tudo o que está acontecendo no mundo, guerras, nações contra nação, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, né, maremotos, terremotos, furacões, né, tudo isso é cumprimento da vinda do Filho do Homem, para que ele possa voltar. E também vai ter a guerra do Armagedon, né, que o sangue baterá nos peitos dos cavalos, né, que não será agora, né, que vai ser mais um pouco mais na frente, que não será agora isso, né? Então, Jesus, né, ele é o Apocalipse, porque quem vem não é Deus, quem vem é Jesus. Então, Jesus revelou a isso a João, porque o livro estava na mão de Deus, Deus passou para o filho passou para o anjo passou para João, e João escreveu o que viu. Amém? Se está gostando, compartilha aí. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida aí. Vamos lá, carta de Paulo aos Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Diz assim o título. Cristo, vírgula, como Filho de Deus, vírgula, é superior aos anjos, com certeza. Vamos aí. Vamos ler o capítulo 1 e o versículo 1, para nós descer por 2. Vendo Deus, vírgula, antigamente, vírgula, falando, vírgula, muitas vezes, de muitas maneiras, vírgula, aos pais, vírgula, pelos profetas, vírgula, e nós falamos, vírgula, nestes últimos dias, vírgula, pelo Filho,
pelos últimos dias, vírgula, pelo Filho, vírgula, a qual conquistou herdeiro de tudo, vírgula, porque fez também o mundo, ponto. Herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, né? O que constituiu herdeiro de tudo, vírgula, e porque fez também do mundo, ponto. Então, quer dizer, Deus fez o Filho ser herdeiro de tudo, que é Jesus. Ele manda de tudo, tem poder para tudo e tem domínio para todas as coisas. Domínio, poder, manda e desmanda, faz o que ele quiser, o que está no centro da sua vontade plena. Então, Deus, ele fala de várias formas, como eu li, né? Vendo Deus, vírgula, antigamente, vírgula, falando, vírgula, muitas vezes, de muitas maneiras, vírgula, aos pais, vírgula, pelos profetas, vírgula, e nós falamos, vírgula, nestes últimos dias, vírgula, pelo Filho. Quer dizer, hoje, agora, nós falamos pelo Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Antigamente, Deus falava através de profeta, da rocha, do fogo, da água, sinais, de várias formas Deus falava. Hoje é através do Filho Jesus. Porque hoje é tudo através do Espírito Santo de Deus. Né? É Ele que concede os dons espirituais e Ele que concede os dons que dá para cada um conforme o chamado. Porque não existe mais esse ministério profético. Ah, eu tenho um ministério de profecia, eu tenho um ministério... Não. Esse ministério acabou. Né? Esse ministério com esse nome acabou. Existem dons de profecias e dom de revelação. Né? Então, a pessoa que é usada na profecia, ela profere palavras. Na visão, ela vê em visão. Né? Então, quem distribui o dom, como Paulo disse para a igreja, é o Espírito de Deus, que, no caso, é o Espírito Santo, o Consolador. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida esta palavra, né, a respeito, né, do que nós acabamos de ler. Eu quero deixar para a sua vida aqui, né, a respeito desta palavra maravilhosa. Né? Como posso entender o livro do Apocalipse? Um ponto de interrogação. O ponto mais importante para interpretação bíblica considera, vírgula, incluído do livro de Apocalipse, vírgula, e ter uma hermenêutica, né, concidente, né, que no caso concidente, ponto, hermenêutica, e o estudo dos princípios da interpretação, ponto. Em outras palavras, vírgula, é a forma principal de interpretação, ponto. Em outras palavras, vírgula, e a forma na qual você interpreta as escrituras, ponto. Uma hermenêutica normal, vírgula, ou uma interpretação normal das escrituras, vírgula, significa que a menos que o versículo ou passagem afirma, né, claramente que o autor estava usando uma linguagem figurativa, vírgula. Você deve entendê-la no seu sentido normal, ponto. Não procurar por outros significado se o seu sentido natural faz sentido, ponto. Não espiritualizar as escrituras por dar significados às palavras ou fazer quando é claro que o autor, vírgula, sob a lideração do Espírito Santo, vírgula, qual que seja entendido do jeito que foi escrito, ponto. Descendo aqui, um exemplo é Apocalipse, capítulo 20, ponto.
Muitos vão dar vários significados às referências do período de 1000 anos, ponto. Mesmo assim, vírgula, a linguagem não implica de qualquer forma que as referências aos 1000 anos significa. E qualquer outra coisa que não seja um período literal de 1000 anos, ponto. Um simples esboço do livro de Apocalipse é encontrado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, ponto. No primeiro capítulo, vírgula, o Cristo, no primeiro capítulo, Cristo. Cristo, no caso, é o Messias. Agora vamos entender, né? É como está aqui, né, na apostila sobre a hermenêutica, né? Eu quero falar algo aqui da parte a respeito da hermenêutica, para que nós podemos ter um entendimento melhor sobre isso, né? Para que possa passar para as pessoas, porque as pessoas vão ver o vídeo aí, né? E elas vão querer saber a respeito disso. Né? Então, vamos aqui para que nós podemos entender. Que fala simplesmente, né, sobre a hermenêutica. Porque existem três pontos. Se estão gostando, compartilha aí, amém? Roseli, Maria, que está me assistindo aí, vocês estão gostando da live? Dê o seu compartilhamento. Vamos aqui para que nós podemos entender. Hermenêutica. Né? O que é hermenêutica? Né? Hermenêutica é uma palavra com origem grega e significa arte ou técnica de interpretar. No caso, interpretar e explicar um texto ou discurso, ponto, ou seu sentido original estava relacionado com a Bíblia, vírgula, sendo que, neste caso, né, consistia na compreensão das Escrituras, vírgula, para compreender o sentido das palavras de Deus, ponto. Então, olha aí, ó. Isso que é hermenêutica. Tu tem que entender a hermenêutica, né, para você entender, porque tem pessoas que querem simplesmente espiritualizar tudo, né? E o texto é claro, né? Sentido não é espiritualizar as escrituras. Mesma coisa assim, vai vir um dragão pegando fogo do céu e vai vir uma besta, porque a besta é o anticristo. Para quem não sabe, a besta é o anticristo. Tem a besta, o falso profeta, que une com o anticristo, né? A besta é o anticristo, não é uma besta em si, de 10 cabeças de chifre, que vai levantar da terra, e que vai levantar do mar, e que vai destruir tudo. Não. Por favor, misericórdia. Vamos ser pessoas inteligentes, racionais. Não tem nada a ver. Símbolos, governos, autoridades. Né? Então, a besta é o anticristo. Então, não tem nada a ver com esse negócio de vai aparecer tal, ó, o bicho vindo aí pegando fogo, o dragão no céu, meu Deus, vai matar a terra. Não, não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, nós temos que entender a hermenêutica, como eu li para vocês, para que nós podemos ter a compreensão disso. Por isso que eu falo, faz curso, entra nos cursos para vocês aprenderem mais ainda, porque mais que vocês aprendem, melhor vocês ficam. Né? Tem postilha para tudo aqui. Tem postilha de hermenêutica, tem tudo aqui. Né? Então, antes que nós entramos, eu quero lá em Apocalipse, capítulo 1, né, que é uma referência própria, Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 19, por caridade divina. Apocalipse, capítulo 1, né, e o versículo 19, que fala assim: escreve as coisas que tem visto, vírgula,
e as que são, olha só, que são, vírgula, e as que depois dessas há de acontecer, ponto. Ele manda ele escrever as coisas, escreve as coisas que tem visto. Ele viu, então ele foi arrebatado em espírito, ele viu. Mandou escrever, viu, visto, vírgula. E as que são, vírgula, e as que depois desta há de acontecer, ponto. Mandou escrever, depois vai acontecer essas coisas. Então, ele escreve o que ele viu. Aqui é então, é literalmente, ele viu, literal, ele viu, Deus mostrou para ele, o Espírito Santo arrebatou ele viu, e ele escreve o que ele viu. Não é carochinha, não é mentira, ele viu, João viu a Nova Jerusalém, João viu a Cidade de Ouro, a praça, ele viu a sala do trono, João viu e descreveu o que ele viu. Descreveu no livro e botou para que nós podemos ter a compreensão. Amém? Então vamos aí. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Aqui fala o título: Satanás é Amargedon por 1000 anos. Ponto. Os fiéis reina com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, ponto. E ele prendia o dragão, vírgula, aí o dragão prendia. No caso do dragão aqui é Satanás. É o demônio. Ele vai ser preso por 1000 anos, né? No caso, no Amargedon, né? Por 1000 anos, vírgula. E antiga serpente, vírgula. E o que o diabo, quer dizer, o dragão e o diabo e Satanás, vírgula. E amarrou por 1000 anos, quer dizer, vai ser preso por 1000 anos, porque a Jerusalém vai descer. Então, vai reinar Cristo por 1000 anos com sacerdotes na terra. Então, por esses 1000 anos, vai ficar sem engano, sem destruição, e depois é necessário que ele venha ser solto de novo. Aí, ó. Versículo 3. E lançou no abismo, e ali encerrou, vírgula. E depois o selo sobre ele, vírgula. Para que mais não enganaste as nações, vírgula. Até que os 1000 anos se passassem. Quer dizer, prendeu ele para que não engane as nações. Mas é necessário que ele venha ser solto mais um pouco de tempo para que engane as nações. Né? Se acabe, ponto. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, ponto. Como eu disse, para que ele venha ser solto. Versículo 4. E vi tronos, um ponto, uma vírgula, e assentou-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, ponto. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, vírgula, e o que não adoraram a besta e nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa e nem na mão, ponto e vírgula, nem na mão, ponto e vírgula, e viveram e reinaram com Cristo durante de 1000 anos, ponto. Versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, vírgula, até que os 1000 anos se acabaram, ponto. Este é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. É como eu falei. A primeira ressurreição para a igreja. Para os cristãos que morreram em Cristo, que estão no seio de Abraão, adorando o Pai em espírito. Primeira ressurreição, ponto e vírgula. Sobre estes não têm poder,
a segunda morte. Nesses, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, não tem poder sobre eles. Não tem poder. Né? Segunda morte, né? Vírgula. Mas serão sacerdotes, como eu disse, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ponto. Aí. Tá bem? Aí no versículo 7, o título fala bem assim: Satanás é solto, depois vencido para sempre. Versículo 7, vírgula, vírgula. Acabando-se os 1000 anos de Satanás, será solto da sua prisão e sairá enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, vírgula, Gog e Magog, vírgula, cujo o número é como a areia do mar, vírgula, para as juntar em batalha, ponto. Versículo 9. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão Arraial dos Santos, e a cidade, como eu disse, a cidade santa, né? Amada, um ponto e uma vírgula. Amadas, desceu fogo do céu. Isso aqui é Deus, viu? Essa guerra aqui é Deus. Fogo do céu e os devorou, ponto. Versículo 10. E o diabo, vírgula, que os enganava, vírgula, foi lançado num lago de fogo, que é a segunda morte, e enxofre, vírgula, aonde está a besta é o anticristo, tá? E o falso profeta que anda junto com a besta, que faz falsos sinais, amém? Enganará muitos. Um ponto, uma vírgula, depois do arrebatamento. A igreja não vai passar pela grande tribulação, não, viu? A grande tribulação não é para a igreja, não. Tá? Um ponto e uma vírgula. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ponto. Aí eu pergunto, Satanás, falso profeta, a besta, né? O diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E serão atormentados. Eles não vão dominar o lago de enxofre, como muita gente pensa. A Bíblia fala que eles vão ser atormentados. Atormentados. E no caso aí, o falso profeta e a besta, que é o anticristo, vai ser jogado em vida no inferno. Cairão em vida no inferno. Né? Vai cair em vida no lago de fogo e enxofre. E aí, como é que faz? Então não tem essa, ele vai dominar nada. Ele vai ser atormentado. Satanás morre de medo dessa profecia aqui, ó. Morre de medo, porque ele sabe que o dia dele está próximo. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida aí, para que você possa entender. Se você gostou, amém? Deixe aí embaixo aí, se tirei suas dúvidas, se você gostou da live, se você aprendeu, amém? Deixe aí o seu comentário embaixo. O joinha, o comentário. Se você está gostando, fique à vontade para comentar. Aperta no 100 aí, amém? Divulgue esta live para mais pessoas ver sobre a vinda do Filho do Homem, amém? Os acontecimentos escatológicos. Então, eu deixei tudo para você, para que você possa ter conhecimento e sabedoria, né? Cada dia mais da palavra. Amanhã tem live aqui no Facebook. Amanhã a live começa às 16 horas em ponto. Vai ser o 3º capítulo de Esdras, né? Vamos estudar o 3º capítulo de Esdras aqui no Facebook amanhã às 16 horas. Não perca, amém? Estou aqui firme e forte para te abençoar com mais estudo. Antes que eu termine a live, eu quero somente divulgar o meu trabalho, né, que eu dou curso de teologia na minha igreja, onde eu sou pastor-presidente, né, na Assembleia de Deus Ramo Novo. E eu estou aqui com a apostila na minha mão, que fala sobre a escatologia, estudo da vinda de Jesus, a escatologia, né, prenúncio da vinda, essa apostila aqui. Uma apostila é R$100 para adquirir.
né? Essa apostila é muito boa. Tu vai aprender sobre a vinda de Jesus, para que você possa ficar afiado e aprender sobre símbolos, imagens e figuras sobre a vinda do Filho do Homem. Amém? E os acontecimentos. Também tem outro aqui nas minhas mãos, As Grandes Guerras, Estudo Bíblico. Tu vai aprender das grandes guerras, né, porventura do Apocalipse, né, as grandes guerras que ainda vão acontecer, as guerras do futuro, as guerras do presente, aquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que está por acontecer na Bíblia. Também é uma apostila muito boa para quem quiser estudar, amém? Cada apostila dessa é R$100, em nome de Jesus. E também eu tenho aqui outra, a revelação, estudo bíblico, né? A revelação do Apocalipse, né? Quem são as duas testemunhas do livro do Apocalipse, né? Então, tu vai aprender também, né? A revelação, estudo bíblico, né? Muito boa também, amém? Tu vai aprender para você ficar afiado na palavra. O que importa é a Bíblia, amém? O resto aí é conversa, amém? Apocalipse. Apocalipse, Ministérios Revelados, Estudo Bíblico, né? Apocalipse, Ministérios Revelados, Estudo Bíblico. Aí, ó, muito boa também esta apostila, né? Muito boa, aprende muito, amém? Então, eu já dei curso em outras igrejas, né, com essa apostila aqui, muito boa mesmo, amém? Para nós adquirir, né? Fala sobre o Apocalipse, né? O que é a batalha do Amargedon? Tu vai aprender tudo, né? Significado, pontos circulares, né? Sobre o Amargedon, né? A respeito, o que é a batalha, né? E a última que eu estou aqui na minha mão, por caridade, o Novos Céus, Estudo Bíblico, né? Isso aqui fala do novo céu, né? O novo céu. Estudemos o novo céu para que nós podemos entender, né? O que é a ceia das bodas do Cordeiro? O que é a ceia das bodas do Cordeiro? Tem um ponto de o que é a ceia das bodas do Cordeiro, né? Então, tá aí. Tu vai aprender o que é a ceia das bodas do Cordeiro, que é essa aqui, ó. Muito boa também, amém? Que o nome Novos Céus, Estudo Bíblico, né? As bodas do Cordeiro. Muito boa esta apostila, amém? Então, você que gosta do Apocalipse, você que gosta de estudar a palavra, né? Então, né, você escolhe o que você quer. Quer ter conhecimento, quer ter sabedoria, fique à vontade para estudar. O curso que eu dou, né, a partir de janeiro. A partir de janeiro, né, as matrículas do curso vai estar aberta aí. A partir de janeiro de 2025, né, vai estar aberta aí as matrículas para as pessoas fazerem o curso, amém? Aí você escolhe o curso que você quer fazer. Tu quer fazer o curso de escatologia, da vida de Jesus, né? Tu quer aprender sobre o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o novo céu, a nova terra. Então, você escolhe o que tu vai fazer, né? Então, eu estou deixando aqui somente para divulgar no meu canal a pessoa que quer fazer, né? Eu até fiz um cartaz em vídeo falando do curso que eu vou dar, o curso básico de teologia a partir de janeiro, né? As pessoas que querem me procuram, mandam mensagem no privado, né? Em janeiro começa, né, as matrículas para as pessoas fazer o curso. Já temos 7 alunos, né? Então, quem quiser ser mais, né, voluntário aí, para que possa aprender, fique à vontade, né? O curso completo sai R$ 649, o curso básico de teologia, e uma apostila é R$ 100. Então, você que escolhe, e o curso completo já vem com certificado para que você possa, né, simplesmente concluir. Cada curso nessas apostilas que eu dou, não é em PDF, é apostilas mesmo, né? Apostilas tem provas, né? Cada apostila, terminando uma apostila, vai uma prova. Aí vem outra apostila, aí vem outra prova, né? Para que você possa, né, ver o que você aprendeu daquela apostila e estudar
para a glória do Senhor. Amém? Então, você que quer fazer, você que tem sede da palavra e quer aprender a palavra, fique à vontade para aprender. Amanhã tem live, a partir das 16 horas. Estou aqui no meu canal oficial do Facebook, falando sobre Esdra, né, o sacerdote Esdra na Bíblia Sagrada. Vamos estudar o capítulo 3 de Esdra. Amém? Espero você amanhã, viu? Às 16 horas. Não perca. Será uma live abençoada para a vossa vida. Amém? E no sábado de manhã eu estou de volta falando sobre o Apocalipse. Amém? Vamos estudar aonde nós paramos. Eu vou continuar. Mas tem muito mais do que isso que eu estou falando aqui na live. Então, quem quiser adquirir o curso aí, deixa aí. Se gostou da live, comente aí embaixo. Amém? Fique à vontade para que Deus possa te abençoar. Comente a live, deixa aí embaixo, aperte o joinha, aperte o senzinho. Que Deus abençoe a vossa vida. Saudação de paz, Pastor Josué. Shalom, Adonai. Deus nos guarde de forma precisa, em nome de Jesus. Até amanhã.